Olá, meu nome é Guilherme, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o que é a criação de um sistema puxado, tá? O sistema puxado hoje mais conhecido aí no Brasil, ele se chama Kanban. Então, ou sistema puxado ou Kanban, você pode entender das duas formas. Eu vou explicar para vocês como implementar, quais são os princípios, os benefícios, para você poder estar utilizando aí no seu dia a dia, tá legal? Fique ligado. Basicamente, Kanban, existe o pai do Kanban que é o Taishi Ohno, tá? Ele é da Toyota de produção. Basicamente, o que ele falou? Ele definiu o Kanban numa seguinte frase. Ele falou que é certamente possível você organizar qualquer fluxo de um processo ou de um produto pelo princípio do supermercado. O que seria o princípio do supermercado segundo o Taishi Ohno? É simples. Você vai em um supermercado, você tem lá a sua prateleira com os produtos, você, cliente, consumidor, consome aqueles produtos daquela prateleira, a falta daqueles produtos é notada e a prateleira é reabastecida. Então o Kanban é isso. Kanban, ele definiu na verdade o Kanban como se fosse essa frase aí como um todo, tá legal? Em outras palavras, Kanban em japonês significa sinal, tá? Toma cuidado quando você encontrar alguns materiais que falam que Kanban é um cartão. Não, Kanban não é um cartão. Kanban é um sinal de um sistema puxado, tá? O cartão ele pode ser só um instrumento desse sinal, mas pode ser um cartão ou pode ser outra maneira que eu vou estar explicando nesse vídeo aqui para vocês. Combinado? Bom, basicamente, o porquê que nós criamos um Kanban, um sistema puxado em qualquer processo de produção ou mesmo na área administrativa, tá? O sistema puxado, ele reduz estoques e ele evita um dos principais desperdícios que é a superprodução, tá? Para quem não conhece a superprodução, basicamente é você fazer mais do que o seu cliente consegue consumir. Quando eu falo em cliente, vamos pensar em dois tipos de clientes. Nós temos os clientes externos, que são os consumidores finais do nosso produto ou do nosso serviço, e os clientes internos. Então, por exemplo, com certeza você no seu ambiente de trabalho deve conversar com alguém, passar alguma informação, passar algum produto. Essa pessoa que você entrega seria o seu cliente interno. Então a superprodução, você pode estar produzindo mais do que o seu cliente interno pode estar consumindo, tá? Um problema de uma superprodução na área administrativa bem fácil é e-mail. Se a sua caixa de e-mail está lá com 100 e-mails não lidos, eu te garanto, alguém está esperando alguma informação de você. E por estar esperando essa informação, existe o tempo de espera e de procura e você está acabando gerando esses desperdícios, tá? Bem possível que a pessoa que está te mandando e-mail está mandando mais do que você pode consumir esses e-mails. Então, a ideia do Kanban e do sinal puxado é você conseguir nivelar todas essas áreas, essas pessoas que trabalham conectadas umas às outras, para nenhuma fazer mais do que a outra e todo mundo trabalhar de forma nivelada, legal? Isso não significa que uma pessoa vai trabalhar menos do que a outra, tá? É necessário você fazer um bom balanceamento para que todas consigam trabalhar de forma justa, de forma eficiente e produtiva, tá legal? Depois que nós reduzimos a superprodução e os estoques, como consequência, a gente tem um lead time menor, a gente tem um prazo de entrega menor, ou seja, da primeira etapa até a última etapa que o nosso produto ou o nosso serviço passa, antigamente passava, sei lá, em 25 dias, agora está passando em 10 dias. Então, a grande sacada do sistema puxado de produção é você fazer com que as coisas fluam, tá? Só tem que tomar um cuidado que o que acontece? Quando nós implementamos alguns sistemas puxados assim na empresa, a tendência é a redução dos estoques, como eu expliquei, tá? Porém, quando você reduz o estoque, normalmente, não sei se você já viu aquela imagem que, imagina aqui, vamos imaginar como se fosse um aquário aqui, enfim, o mar, tá? O mar está aqui dentro, tem aqui a água e tem um iceberg aqui, ó, né? A ponta do iceberg, tá vendo que ele está aqui na pontinha? E vamos dizer que a água é o estoque e essas pontas desses icebergs são os problemas da empresa, tá? Então, se eu encher esse aquário aqui que eu estou mostrando para vocês, encher de água, o que vai acontecer? A água vai ficar acima das pontas dos icebergs e o que vai acontecer? O estoque ele vai esconder os problemas. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que eu estou trabalhando em uma peça, em um produto qualquer, tá?
E no meio do processo ali que eu estou trabalhando, deu um problema, deu um defeito, eu encontrei algum problema que eu tive que parar com aquela peça ou com aquele serviço. O que eu vou querer fazer? Eu, como um bom trabalhador, eu vou querer continuar trabalhando. Eu olhei para o meu lado direito, eu vi uma segunda peça para trabalhar, um segundo serviço para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse de lado e vou fazer o segundo. Então, quando eu deixei aquela segunda peça de lado, eu acabei gerando um estoque. Então, é como se fosse eu estar enchendo a água. Por quê? Uma das pontas seria essa peça com defeito. Então, todas os pontiagudos ali do iceberg são problemas. Esses problemas podem ser tempos de procura e espera, altos estoques, defeitos e retrabalhos, quebras de equipamentos, enfim, a gente pode ter diversos problemas, tá? Mas lembre-se, alto estoque esconde problemas. Então a gente tem que tomar muito cuidado que quando a gente implementa um sistema de produção puxado, um sistema que você puxa a produção como o Kanban faz, você acaba diminuindo essa água, tá? Quando você diminui a água, o que vai aparecer? Aparece um monte de pontinhas desses icebergs. Então, é comum, quando você reduz estoque nas empresas ou em qualquer processo, os problemas pipocarem, acontecer um monte de problema. Mas assim, tem que ter muita consciência de que não foi por causa da metodologia que os problemas apareceram, os problemas já estavam lá. A metodologia só fez com que eles se tornassem aparentes e visíveis. E lembre-se, quando os problemas se tornam aparentes e visíveis, a tendência é a gente passar por cima deles e eliminá-los. Então, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é justamente para você tornar esses problemas aparentes, esses problemas visíveis e resolvê-los de uma vez por todas. Porque se continuar escondendo os estoques, os seus prazos vão continuar enormes e a superprodução vai continuar existindo. Antes de entrar na metodologia, eu vou mostrar alguns erros, né? Aliás, os maiores erros quando você vai implementar um sistema puxado, um Kanban na sua empresa, tá? O primeiro erro é achar que o Kanban é uma gestão visual. Não. Tá? Kanban não é uma gestão visual. De novo, Kanban é um sinal. A gestão visual ela pode ser uma ferramenta para te trazer esse sinal de um sistema puxado. Combinado? Então, lembre-se, Kanban é um sinal. Outro problema é achar que Kanban é um controle de inventário ou um controle de estoque. Vamos lá. Como consequência de um sistema puxado, existe sim a redução de estoque, tá? O controle de estoque ele pode vir ou não vir através de sinais. Se vir através de sinais, você implementou um Kanban para controlar estoque. Mas existem outros tipos de Kanbans. Então, não se limite a falar que Kanban é um controle de estoque. Combinado? Um outro erro que o pessoal acaba cometendo é usar Kanban para processos não rotineiros, tá? Como, por exemplo, um projeto. Existe uma metodologia chamada Scrum, que ela vem do Agile, tá? Do modelo de gestão de Agile, que ele usa também cartões e tal, num estilo Kanban, para você controlar projetos e processos imprevisíveis. Mas o Kanban não. O Kanban, normalmente a gente utiliza quando o processo ele já tem etapas pré-determinadas, bem definidas, onde nós conseguimos colocar esse sistema puxado. Outro erro é querer implementar o Kanban em consumo de estoque não rotineiro. Por exemplo, digamos que nós temos um estoque, esse estoque ele é consumido uma vez por ano, 2 vezes a cada 6 meses, é um negócio de sazonalidade, não é muito rotineiro, tá? Tenta fugir dessas implementações desse Kanban, nesses consumos, porque realmente é complicado. E realmente você vai ver depois aqui nos cálculos de como calcular um Kanban que não é simples você estar implementando nesses locais. Então fuja disso daí. Priorize primeiro consumos rotineiros. Outro aspecto também que é um erro é quando você pode conflitar uma ordem de serviço com um Kanban. Vamos lá. Ordem de serviço é uma coisa que vem às vezes de uma área de planejamento e tudo mais. Ele pode ter toda a estratégia de materiais por trás, o quanto vai consumir, pode ter, por exemplo, o procedimento para você atuar. O Kanban não. O Kanban, ele pode representar uma ordem de serviço, mas ele nunca será uma ordem de serviço, combinado? Ele é o sinal para você startar uma ordem de serviço e não uma ordem de serviço. Perceberam a diferença? E esse que é o maior erro que eu comentei no começo do vídeo, é achar que Kanban é um cartão. Não, Kanban é um sinal. Cartão é só mais uma ferramenta que você pode usar como um Kanban, mas existem diversas formas que eu vou tratar nesse vídeo. Agora, antes de entrar na metodologia, eu quero passar um vídeo para vocês sobre Kanban, tá?
Esse vídeo é numa fábrica, tá legal? Então é muito interessante, ó. Então a moça ela veio do almoxarifado até a produção e ela coletou as caixas vazias de materiais, tá? Esse Kanban se chama Kanban de duas caixas. Significa que o quê? Cada material tem duas caixas iguais, uma vazia e uma cheia. A cheia ficou na produção. A vazia ela trouxe aqui para o almoxarifado, agora ela está enchendo a caixa. As informações de qual material e qual quantidade ela precisa estão na caixa, então ela acabou de encher a caixa com o material. Isso que ela está no almoxarifado, tá legal? Então lembrando, as duas caixas estavam cheias na produção, então foi consumida uma de cada vez. Então a pessoa que estava trabalhando consumiu a primeira caixa, a pessoa colocou a primeira caixa atrás e a segunda caixa na frente para poder continuar trabalhando. Então a segunda caixa está lá na produção enquanto ela está repondo esse material. E aí ela volta para a produção e repõe a segunda caixa. Ou seja, a produção nunca ficou sem material. Percebam? Tá vendo ó, que a segunda caixa está ali na frente. E a operação continua. Aí você determina a frequência de reposição, se é uma vez por dia, se é uma vez por semana. Lembrando, né, quanto maior a frequência, menor o estoque. Por exemplo, se ela viesse uma vez por mês, com certeza a caixa seria muito maior. Aí as informações da caixa. Nesse caso, existe o cartão Kanban. Legal? Mas eu vou explicar já já o que é o Kanban. No almoxarifado é a mesma coisa. No almoxarifado, quando acabou a caixa, ela retira com a caixa vazia, a caixa cheia ela traz para frente e ela coloca num cartão na gestão visual, mostrando que ela consumiu. O cara dos suprimentos de compras vai nesse quadro diariamente para checar se tem algum material que está abaixo do nível de estoque. Tá vendo que aquele material chegou no amarelo? O amarelo é o sinal para ele poder comprar o material. Então ele anotou, fez o pedido e aí ele vira para verde, significa, opa, já fiz o pedido desse cara aqui, não precisa mais se preocupar, almoxarifado. Então sempre que chegar no nível amarelo significa que é o ponto de pedido para suprimentos. O material de suprimentos chega, então o material está chegando aí de suprimentos. Agora bem simples, quando o material chegou, a moça retira as identificações, coloca nas caixas. Muito legal esse Kanban. E repõe depois o material lá na prateleira. Agora eu pergunto para vocês, tem algum sistema de planejamento, algum ERP, alguma planilha ou algum sistema de TI que vocês conseguiram ver nesse vídeo? Não, né? O que acontece? O sistema puxado de produção, atualmente com a tecnologia, sim, existem diversas formas de você conectar toda a inteligência que a gente tem hoje aí com a internet a diversos dispositivos, tá legal? Isso é o chamado da internet das coisas, tá? Mas o grande conceito do pai do Kanban é você fazer sinais simples, onde você precise cada vez menos de sistema e mais comunicação entre as pessoas. Ok? Então, você tornar o sistema robusto não significa que você deve implementar tecnologias. Então, percebam, foi criado um sistema com criatividade, sem implementação de TI, onde aquele sistema ele faz com que não falte material na fábrica. Então, é simples. Você tinha três pessoas conectadas. Você tinha a pessoa que consumia o material, o almoxarifado da empresa e a pessoa que comprava os produtos. Você criou um sistema entre essas três pessoas. Quando eu falo que eu criei um sistema entre os processos, entre as pessoas, eu criei um sistema de produção. Para eu dizer que eu criei um sistema puxado de produção, o que acontece? A operação ela envia um sinal para essa pessoa para ela poder repor o material. Qual sinal foi nesse caso do vídeo? Nesse caso do vídeo, como o Kanban eram de duas caixas,
A caixa vazia representava um sinal para essa pessoa repor material. Então ela passava diariamente na produção, olhava quais caixas estavam vazias, caixa vazia, sinal de reposição. Não recebeu nenhuma ordem de serviço, não recebeu nenhuma ordem de almoxarifado, nenhuma ordem de repor material, simplesmente passou, olhou a caixa vazia e é um sinal para repor. Sinal para repor, vai lá no almoxarifado e repõe o material. Então, houve um sistema de produção agora puxado. Por quê? Ela não vai repor material enquanto a caixa estiver cheia. Perceberam a diferença de um sistema puxado para um sistema empurrado? O sistema empurrado, a mulher do almoxarifado, ela iria levar material independente do consumo do seu cliente interno. Combinado? Então, a gente criou um sistema entre os dois. E do almoxarifado para suprimentos, foi criado um segundo sistema puxado, tá? Os dois são Kanbans, perceberam? Um é Kanban de caixas e o outro é Kanban de cartão, Kanban de quadro visual. Então, percebam, Kanban é sinal, lembra sempre disso, tá? A criatividade, se vai ser uma gestão visual, se vai ser um cartão, se vai ser uma caixa, aí é contigo, é da necessidade do dia a dia, é você usar a criatividade antes do dinheiro, tá? Para você poder reduzir custos. Mas enfim, a segundo sistema puxado que foi criado entre o almoxarifado e suprimentos. Então foi criado um quadro de gestão visual onde é controlado pelos níveis das cores a quantidade de estoque. Quando o nível, você viu que quando a caixa ficou vazia, ela tirava aquela etiquetinha que acabou virando quase que uma identificação e um cartão ao mesmo tempo, levava no quadro e ia colocando. Então consumiu. Quando chegava no amarelo, aquele amarelo era um sinal para o cara de suprimentos fazer a compra do material. E foi bem interessante, a criatividade deles foi bem longe, né? Quando ele comprava o material, ele voltava no quadro de gestão visual e virava para verde, que era um sinal de que aquele material foi pedido. Então a pessoa do almoxarifado ficava tranquila. Ela falava, pô, que legal, meu, já fez o pedido, deve estar chegando aí. E aí, o nível amarelo é o tempo de chegada que eu vou explicar para vocês. Chegou o material, repôs, tira da gestão visual e está pronto. Ou seja, você criou uma comunicação entre o processo, o almoxarifado e suprimentos com um quadro de gestão visual e uma caixa vazia. Simples. Combinado? Então, às vezes a gente está pensando tanto em robustez de processo e esquece do simples. E implementar o simples vale muito a pena, reduz custos. Combinado? Entenderam o que é um sinal, o que é um Kanban, o que é um sistema puxado? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da metodologia de como você conseguir implementar esses sistemas, tá? Existem diversas formas, mas tem uma fórmula básica de você implementar. Eu também vou passar para vocês um pouquinho de utilização do Kanban para você controlar processos não físicos, né? Processos que passam por etapas em uma área administrativa, em um projeto que hoje está fazendo muito sentido aí, hoje está sendo chamado de sistema ágil de produção, tá? Então você pode usar o Kanban nesses sistemas ágeis também. Eu vou mostrar para vocês como utilizar esse Kanban aí, tá? Fica ligado. Vamos lá. Basicamente existem dois tipos de Kanbans, tá? O primeiro Kanban é o Kanban de produção ou processo. Kanban de produção ou processo é simples. É quando você tem alguém ou, enfim, um processo, né? Você tem uma pessoa consumindo de um local. Esse local pode ser um local físico, um local digital, mas ele está consumindo informação, consumindo material de um local, tá? Então ele está consumindo informação de um local, combinado. Esse local, ele está gerando informação para um segundo local, para que uma segunda pessoa fabrique mais informação ou mais material. Então vamos lá, a gente tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Então existe no meio esse sistema puxado, onde essa pessoa está consumindo material, à medida que ela consome material, informações são geradas ou sinais são gerados para essa segunda pessoa que fala, opa, preciso produzir mais informação ou mais material e repõe esse material nesse local, combinado? Esse é o Kanban que a gente chama de Kanban de processo ou Kanban de produção, beleza? Eu vou mostrar algumas imagens agora para vocês dos tipos de Kanbans de processo ou produção. O primeiro tipo é esse que vocês estão vendo na imagem, que é o Kanban de duas caixas, que foi o que eu expliquei no vídeo.
Basicamente, você vai dividir para cada material 2 caixas com quantidades iguais. Então, à medida que a primeira caixa está sendo consumida, a segunda caixa está lá no armário. Legal? Quando a primeira caixa for consumida por completo, existe a disciplina da pessoa pegar essa caixa vazia e colocar em algum local que identifique que ela foi consumida. E aí ele vai ter a segunda caixa. O tempo de consumir a segunda caixa tem que ser menor do que o tempo de reposição dessa primeira caixa consumida. Combinado? Esse é o primeiro tipo de Kanban. O segundo tipo, também muito usado, é o de semáforo. Semáforo basicamente são as 3 cores, então a cor verde é ande, a cor amarela é atenção e a cor vermelha é pare, certo? Bom, mas aqui não vamos falar de trânsito, vamos falar de Kanban. Traduzindo para o Kanban é o seguinte, o verde significa um sinal máximo de estoque, ou seja, passou do verde, tem muito estoque, combinado? O nível amarelo significa que é o ponto de pedido ou o ponto do sinal. O que significa isso? Chegou no amarelo é mandar o sinal para reposição, combinado? Então, ponto de pedido, ponto de sinal é o amarelo. E o vermelho, existem muitas pessoas, algumas conhecem como estoque de segurança, estoque mínimo, mas basicamente é um estoque de segurança que segura caso aconteça alguma coisa com a reposição, combinado? Eu vou explicar para vocês como calcular esses níveis, o que significa cada um deles, mas é só para vocês entenderem a forma de sinal. Existe um terceiro tipo de Kanban de processo ou produção. Lembrando, né, só existem 2 tipos de Kanban, o de processo e produção e o segundo que eu ainda não falei. Dentro de processo e produção existem vários modelos, tá? Eu estou chamando de tipos, aí pode confundir. Então, o terceiro modelo do primeiro tipo é o modelo de demarcação. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de demarcação, mas basicamente é você demarcar um local de trabalho e quando você tira a peça daquele local, é possível você verificar no gabarito que falta alguma peça ali. Combinado? Bem simples esse. E também podemos ter o modelo de cartões, tá? O modelo de cartões é quando, por exemplo, entre as 2 pessoas, aquele local onde eu falei que uma consome e a outra repõe, esse local ela pode estar muito mais próximo da pessoa que consome. E a pessoa que repõe não tem essas peças lá. Então, é o exemplo do vídeo, o cara dos suprimentos. A pessoa que trabalha em suprimentos, ela não está lá dentro do almoxarifado para ver os produtos. Então, foi criado um quadro de gestão com os cartões para ele poder identificar. Então, o cartão Kanban ele é bastante utilizado quando você consegue criar um sistema puxado de uma linha de produção como um todo, um processo como um todo, onde quando você olhar para esse quadro, você consegue identificar, independente da etapa do processo, qual processo está com menos estoque, mais estoque, qual precisa de atuação rápida, qual não precisa. Então, é uma forma rápida de você enxergar todo o seu processo. E o segundo tipo de Kanban é o Kanban que eu chamo de transporte ou movimentação. Esse Kanban de transporte ou movimentação, basicamente, é o mesmo trabalho do primeiro Kanban, do primeiro sinal, porém é enviado um sinal à distância. Como assim, Guilherme, um sinal à distância? Digamos que, naquele exemplo do vídeo, que está bem interessante aí de continuar com vocês, existia um sistema puxado entre a produção, o almoxarifado e suprimentos. Beleza? Digamos que eu colocasse uma 4ª etapa aí, que seria o fornecedor, e eu tirasse suprimentos da jogada. Legal? Então ficou como? Ficou primeiro produção, almoxarifado, pulei suprimentos e fui direto para o fornecedor. Como eu crio um Kanban entre o meu almoxarifado, que está na minha fábrica, e o fornecedor que está longe de mim? Eu poderia criar diversas formas. Então, por exemplo, naquele quadro de gestão visual onde a mulher colocou o cartão, eu poderia ter acionado algum tipo de sensor ou algum tipo de botão que ela apertasse e esse botão, esse sensor, ele mandasse uma informação via e-mail, via WhatsApp, via SMS, enfim, sinal de fumaça, né? Mandasse um sinal, mesmo que à distância, usando a internet, e esse sinal chegasse até o fornecedor, avisando: fornecedor, você precisa repor esse material.
Perfeito? Então esse é um Kanban à distância, eu chamo de Kanban de transporte e movimentação. É quando nós enviamos sinais e esses sinais não são tão físicos como o Kanban de 2 caixas, o quadro de gestão visual, o quadro de o Kanban de demarcação, combinado? Então são esses dois tipos de Kanban, um Kanban um pouco mais restrito e físico e um Kanban de transporte e movimentação. Como modelos, como exemplos desse Kanban de transporte e movimentação, nós temos andons, ou que são, na verdade, semáforos que estão no meio de um processo, onde eles acendem uma lâmpada vermelha, amarela e verde. Então, de longe você consegue identificar que precisa fazer algum tipo de reposição, alguma atuação, alguma decisão. O e-mail, como eu expliquei, pode ser um sinal a enviar. O próprio celular, só tem que tomar um cuidado com as políticas do ambiente onde você trabalha, mas o celular pode ser também um grande aliado aí para você mandar sinais aí de reposição e de sistema puxado de processos. Sensores, hoje está sendo muito utilizado sensores. Então, um sensor, por exemplo, como um laser, né? Imagina que, digamos que aqui tem um laser, esse laser está apontando para lá, tá? E aqui eu estou subindo o material. Então, chegou uma caixa, chegou 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas. Quando chegou a 5ª caixa, o que acontece com esse laser? O laser bate na caixa. Quando o laser bate na caixa, ele deixa de bater na outra ponta que está lendo assim. Se o laser está batendo nessa ponta, significa que ainda falta material. O dia que encheu, o laser não bate mais, aí ele manda uma segunda informação, ó, o material está cheio. O dia que consumir, o laser volta a bater e fala, opa, precisa repor material. E como é um laser, você consegue conectar aí na internet, mandar informações. É um pouquinho do uso aí da indústria 4.0, da internet das coisas aí para vocês, tá? Mas percebam, o uso do sensor também hoje está sendo muito utilizado para você criar sistemas puxados de produção. Mas vamos lá, independente do Kanban, do tipo de Kanban, do modelo, do exemplo, não coloque mais na cabeça que Kanban é um quadro de gestão visual, Kanban é uma caixa, Kanban é um andon, Kanban é um semáforo, Kanban não. Kanban, muda essa mentalidade. É a criação de um sinal entre 2 pessoas, entre 2 departamentos, 2 áreas. Combinado? Você deve olhar para essas 2 pessoas, como elas se comunicam hoje. Existe algum jeito de você fazer elas se comunicarem através de um sistema puxado, tá? Se você olhar para o departamento, olhar essas 2 pessoas, cada uma delas recebe uma ordem de serviço. Opa, você tem que fazer essa ordem. Opa, você tem que fazer essa ordem. Você não tem um sistema puxado dentro da sua empresa ou dentro do ambiente onde você trabalha. Não tem. Sistema puxado é quando elas se comunicam. Não é quando uma área de planejamento comunica. Então tem que tomar muito cuidado em você conseguir conectar os sistemas puxados com o planejamento da empresa. Não pode entrar em conflito. O planejamento da empresa tem que auxiliar na criação do sistema puxado. Combinado? É bom, dentro de todo o processo da cadeia, você selecionar um processo que vai receber a informação do planejamento. Pode ser o final. Ele recebe a informação lá na expedição de quais peças o cliente está pedindo. À medida que chegou essa informação no final da linha ou no final do processo, essa informação ela flui naturalmente de etapa em etapa através de sistemas puxados. Então sim, a gente precisa do planejamento, mas não precisa do planejamento em todas as áreas. Basta enviar em um ponto e aí desse ponto para trás a gente cria o sistema puxado. Fechou? Guarde essa mentalidade, isso é uma dica muito forte aí para vocês. Outra coisa muito importante, usa muito a criatividade. Não se prenda a exemplos, a boas práticas. Pensa assim, poxa, eu tenho que criar algum sinal para aquele cara começar a trabalhar. Poxa, eu preciso criar algum sinal para isso daqui repor. Poxa, eu preciso criar algum sinal quando acontece um problema na produção. Pensa assim, e aí vem, a coisa vem. Legal, agora que vocês entenderam o que é um sistema puxado, alguns tipos, entenderam um pouco aí do vídeo, a gente vai entrar um pouco na parte mais técnica da coisa, mas não é muito técnica, é uma continha de mais, menos e divisão, tá? A gente vai aprender como calcular um bom Kanban, como calcular o sinal, tá? Lembrando, a fórmula não é a parte mais importante do Kanban. O Kanban ela é uma metodologia de melhoria contínua, de testes, tá? Então assim, se você não entender as fórmulas, não se preocupe, implemente sem fórmula. Chega lá na produção ou no processo, se você escolheu pelo semáforo, cria um semáforo, chuta, eu acho que estoque de segurança põe 10, eu acho que ponto de pedido põe 20, estoque máximo põe mais uns 10 e fechou. E põe para rodar.
Com o tempo, observando, mas tem que observar, com o tempo, observando aquele Kanban que você criou, você vai começar a perceber que, poxa, a gente está trabalhando muito no nível vermelho. Opa, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí você ajusta o Kanban. Opa, eu acho que eu estou muito com excesso de estoque. Aí você tira estoque. Então, o Kanban, ele é uma metodologia que ele veio, na verdade, justamente pelo dia a dia, pela prática. Então, não se prenda, sabe, a fórmula, assim, é só uma dica que eu te dou. A fórmula ajuda bastante para você começar da forma correta, mas não tem problema você começar de uma forma incorreta e ir melhorando aos poucos conforme a demanda, conforme o dia a dia que está acontecendo. Tudo bem? Não se preocupe com relação à fórmula, pode implementar e é isso aí, tá? Eu costumo dizer que se a gente não tenta mudar, a gente nunca vai melhorar, né? Ou seja, toda melhoria ela vem de uma mudança, mas não é ao contrário, não é que você vai mudar que você vai melhorar, mas se você não mudar você nunca vai melhorar. Então mude, tente, tá? E com isso você vai conseguir realmente reduzir os estoques, os prazos de entrega e conseguir atuar melhor na sua área, seja uma promoção, seja ganhar cliente, enfim, é isso. Então vamos à fórmula do Kanban. Bom, a fórmula é o seguinte, eu vou colocar uma imagem para vocês. Essa é a seguinte fórmula. Vocês estão vendo o K de Kanban, que é o sinal. Esse é o ponto do sinal, tá? Ele é igual a demanda vezes o lead time. Eu já vou explicar o que é esse lead time aí para vocês, tá? Mais segurança, tudo isso dividido pelo container ou lote. Vou me explicar melhor aí para vocês todas essas siglas, tá? Então, a sigla K é a sigla que a gente vai calcular. Show! Então, esse vai ser o número do Kanban, beleza? Lead time, o que é o lead time? Ele é o lead time de reposição. O que seria o lead time de reposição? Na verdade, o reposição é muito complicado eu falar. Digamos que é o lead time do objetivo do seu Kanban. Então, digamos que o seu Kanban, ele é para reposição de material. Combinado? Se ele é para reposição de material, do sinal que você enviou, opa, preciso repor esse material. Quando você enviar esse sinal para o seu fornecedor, seja ele interno ou externo, do tempo que você enviou o sinal até o material chegar, esse é o lead time. Então o lead time ele compõe todo o tempo de enviar o sinal, fornecedor receber esse sinal, fornecedor preparar o material, fornecedor entregar esse material na reposição, deixar tudo bonitinho lá disponível e pronto. Esse é o lead time. Então depende muito do objetivo do seu Kanban. Então se o seu Kanban o objetivo é reposição de material, é o lead time de reposição de material, combinado? Se for um outro objetivo, por exemplo, digamos que o seu sinal que você quer criar é um sinal de ajuda, uma cadeia de ajuda. Por exemplo, quando você tem um problema de qualidade, você precisa chamar um departamento de qualidade responsável por aprovar ou não aprovar aquele defeito conforme as necessidades do cliente. Então você quer criar um sinal entre a área que está efetivamente fazendo o serviço e a área de qualidade. Então é um sinal. Então o lead time nesse caso vai ser o lead time entre você mandar o sinal para a área de qualidade, para o departamento, essa área identificar quem vai fazer o serviço, a pessoa se locomover até a área, fazer o serviço e concluir a tarefa. Então todo esse lead time de chamar a pessoa e voltar seria o lead time do Kanban. Então depende muito do seu objetivo, tá? Esse lead time é o lead time, depende do objetivo, seja de reposição, seja de chamar alguém ou o tipo de sinal que você quer criar. Combinado? Esse é o L de lead time. Demanda. A demanda, o que é a demanda? A demanda basicamente ela é o consumo do seu cliente interno que você está criando. Então, lembrando, né, sempre tem duas pontas, né, a pessoa aqui e a pessoa aqui, e o sistema puxado aí no meio, tá? Esse sistema entre as duas pessoas, uma vai ser sempre cliente da outra, uma é fornecedora e outra é o cliente dessa segunda pessoa. Então, demanda é o consumo desse cliente. O que seria o consumo desse cliente?
Digamos que eu trabalho em uma empresa que eu faço lixamento de peças. Então eu lixo as peças. E no meu equipamento eu uso lixas, eu gasto lixas. Então eu tenho um Kanban de estoque onde eu vou consumindo essas lixas, vou colocando no equipamento, uso a lixa, pego outra, coloco, uso a lixa. Então eu vou consumindo. A minha demanda é o quão rápido e o quanto eu consumo essas lixas. Eu consumo 2 lixas por dia, 10 lixas por dia, 5, 100. Qual que é a minha demanda? Qual que é a demanda do meu cliente? Então, nesse momento, é importante um pouco de histórico, tá? Mas não se preocupe quanto ao histórico, é aquilo que eu te falei. Se você não tiver, faça sem a fórmula. Ou, em segunda instância, o que você pode fazer? Você pode perguntar para o seu cliente: oi, cliente, quanto você está acostumado a consumir aí, mais ou menos? Acredite nele, não tem problema, tá? É aquilo que eu falei. Se você não usar a fórmula, você vai conseguir criar um Kanban. Se você usar a fórmula assim, com informações das pessoas, você também vai conseguir criar um Kanban. Não tem esse problema. O importante é você criar a mudança, tirar essa mentalidade de resistência à mudança. Combinado? Então é isso. Pergunte para o seu cliente, use histórico e calcule a demanda. Segurança, tá? Segurança é um caso um pouco sério aí, tá? Segurança, existem diversas formas de você calcular. Eu vou te ensinar basicamente 2, tá? A primeira é, você tem o seu objetivo do seu Kanban, que, por exemplo, é a reposição de material, tá? Digamos que essa reposição de material, ela possa ter falhas. Que tipo de falhas? A pessoa do almoxarifado não poderia faltar um dia? Ou ter uma dor de barriga? Ou ter saído de férias? Ou alguma coisa pode ter acontecido, deu problema no armário, na porta do armário? Ou é uma fechadura eletrônica e aquilo não abriu? Enfim, imagine quais são as falhas e qual que é a confiabilidade do seu fornecedor entregar aquele produto. Combinado? Olhando as falhas de entrega, você vai conseguir determinar o seu estoque de segurança. Então, por exemplo, caramba, se lá falhar, eu quero que pelo menos a produção dure mais 3 dias. Então você determina, o meu estoque de segurança ele vai valer por 3 dias. É assim que determina o estoque de segurança. Tá bom? E a segunda forma é uma forma um pouco mais complexa, aí você usa um pouco de estatística aí, baseado em todo o histórico de consumo, você pode criar uma curva desses dados. Dessa curva desses dados, você pode colocar aí uma taxa aí de 95% de chance de não acontecer esse consumo. Você pega uma porcentagem da falha de acontecer esse problema. Então, por exemplo, que aqui eu não vou entrar em detalhes da estatística, mas, por exemplo, se você entrar numa curva normal e colocar lá 3 sigmas para um lado, 3 sigmas para o outro, você pode determinar quanto você quer de estoque a mais para garantir que 95% das vezes não falte material. É possível fazer esse cálculo, não vou entrar nesse cálculo nessa aula, porque eu gosto de coisas práticas e simples. E eu defendo muito o Kanban simples, criado com criatividade e pouco esforço, tá legal? E é isso, tá? Mas se você quiser saber mais, aí você busca um pouquinho aí de conhecimento em estatística que você vai conseguir criar. Mas usando as falhas no processo do seu objetivo, e aí você consegue criar segurança. Legal? E por último, a gente tem o container ou o lote. O que acontece? Esse principalmente acontece quando você tem processos em lote. O que são processos em lote? Digamos que você é obrigado a fazer, digamos, a sua máquina, ela solta de 5 em 5 peças, perfeito? E essas 5 peças, elas estão presas por algum plástico, sei lá, elas vêm juntas as 5 peças. Então, tem que tomar um cuidado que às vezes o consumo do seu cliente é uma peça por vez, mas você fabrica no fornecedor 5 por vez. Então, você tem que tomar esse cuidado para dividir o seu Kanban pelo lote, tá? Porque se você não dividir pelo lote, para um você vai estar considerando que é uma peça, 5 peças, desculpa, e para o outro você vai estar considerando que é uma peça. Então, tem que tomar esse cuidado com o container e com o lote. Outro aspecto do container é quando chega o material do fornecedor, muitas vezes o material chega em uma caixa e essa caixa contém 10 peças ali dentro.
Para você não ter o trabalho de ficar abrindo essa caixa e tirando as 10 e mandando de duas em duas para produção, você manda a caixa para produção. Ou seja, você cria um Kanban de containers, um Kanban de caixas que representam 10 peças. Então, basicamente, esse denominador aí de container ou lote é para você dividir caso você trabalhe com container lote. Se você não trabalha com container nem lote, você pode excluir isso da conta, ou na verdade você vai colocar um número 1, porque cada peça vai ser um lote e aí não vai fazer diferença no seu cálculo. Combinado? Vamos ao primeiro exemplo. Vamos ao exemplo do semáforo. Então, vou colocar a imagem aqui para vocês do semáforo. Vocês me acompanham, eu vou falando enquanto a imagem está rolando aí. Então, percebam o semáforo. O semáforo existem 3 níveis, o nível vermelho, amarelo e verde. Legal. Qual que é o objetivo do Kanban? O objetivo do Kanban ele é de reposição, ou seja, existe esse material que é o Teflon, tá? Esse material ele vai sendo consumido dessa caixa. À medida que ele é consumido, percebam, tá vendo ali que está aberto embaixo? Ele consome e o Teflon cai, ou seja, você vai consumindo e ele vai caindo de nível, perfeito? Legal. Agora vamos fazer o cálculo de Kanban para esse semáforo aí. Digamos que a caixa estava toda em branco e não tinha essas cores pintadas. E aí você resolveu pintá-las e criar um Kanban. Legal, então vamos lá. Então o Kanban ele vai ser igual a, lembra, demanda vezes lead time, que é essa parte amarelinha aí. Então a demanda média de consumo desse material é de 1 por dia. Então tá vendo ali na conta, ó, uma peça por dia. Legal, vezes o lead time. O lead time de reposição é de 2 dias. Então, se a pessoa consome uma peça por dia e o tempo de reposição é 2 dias, vamos voltar aqui para a câmera. Vamos lá, olha o nível amarelo. O nível amarelo não é o do sinal. Então, digamos que eu estou com o semáforo aqui. Aqui é o nível amarelo, tá? Vamos lá. Quando a peça chegou no nível amarelo, eu mando o sinal, certo? Esse sinal nesse exemplo, ele está me falando que demoram 2 dias para mandar o sinal e repor material até o nível verde. Então demoram 2 dias. Concorda comigo que depois que eu mandei o sinal, esses 2 dias vão continuar rolando aqui na produção. Então, depois do primeiro dia, qual que é o consumo do meu cliente? Meu consumo é 1 por dia. Então, mandei o sinal. O que vai acontecer? Tá lá, o sinal tá rolando, a reposição tá vindo, que demora 2 dias. Primeiro dia, consumi mais 1. Ixi. Segundo dia, consumi mais 1. Segundo dia é o quê? É o dia da reposição. E aí a reposição vem e sobe. Então a barra amarela, a quantidade amarela, ela representa o lead time. Ou seja, do sinal até ela chegar aqui embaixo, eu vou continuar consumindo. Então, o nível de material ela pode abaixar do amarelo. Porque enquanto ela está abaixando do amarelo, é o tempo que o pessoal está repondo. O que ela não pode é abaixar do nível vermelho. Isso não pode. Mas até ela chegar no nível vermelho, acontece a reposição. Combinado? Vamos voltar para a imagem. Então, percebam. Então, uma peça vezes 2 dias é em amarelo, que é o lead time vezes a demanda, tá? Mas o vermelho é o segurança. Vamos ver a segurança. A segurança, ó, tem até uma frase ali no slide, ó, segurança é pela falha do objetivo. Se a reposição não ocorrer, demoram até 1 dia para corrigir a falha. Quer dizer, se a reposição não ocorrer, existe algum método ali nessa produção aí que demora até 1 dia para corrigir essa falha. Então, se demora 1 dia, eu estou multiplicando de novo a demanda. Então, demora 1 dia vezes uma peça por dia. Quer dizer, durante 1 dia eu vou consumir uma peça. Embaixo eu dividi por 1, porque não é lote. Vocês podem perceber que é um Teflon por vez que é consumido e colocado. E aí deu esse K igual a 3 peças. O que seria esse K igual a 3 peças? Simples, é a segurança mais o amarelo. Então, olhem para a imagem. Então, tem um Teflon no nível vermelho e mais 2 Teflons no nível amarelo. Então, no total, eu tenho um Kanban de 3 peças. 3 peças significa o K. O K significa que é o sinal. Ou seja, quando chegar em 3 peças, eu preciso mandar um sinal.
Legal? O nível amarelo vocês conseguem ver na fórmula qual que é e o nível vermelho vocês conseguem ver na fórmula qual que é. Combinado? É isso. Legal? Agora vocês devem estar se perguntando como calcular o verde. O verde é muito simples. Vamos voltar para a imagem e eu vou mostrar para vocês como calcular o sinal máximo, tá? Só antes da imagem eu quero mostrar para vocês o seguinte. O máximo, existem também duas formas assim de você estar calculando, tá? A primeira forma é a mais fácil de todas, que é você usar pelo lote. Então, digamos que nesse Teflon chegasse, igual eu falei, uma caixa com 10 Teflons. Então, para você não ter o trabalho de ficar abrindo as 10 caixas e colocando só 6 e sobrar 4, aí você pega 4 de uma caixa, 2 da outra e junta para dar 6 e tal, o que você faz? Você leva a caixa completa. Quando você leva a caixa completa para reposição, na sua mão existem 10 peças. Então, do ponto de reposição, que é o ponto segura, do ponto amarelo para cima, então amarelo mais o verde teriam 10 peças. Perfeito? Porque assim, não demorou 2 dias, então tá chegando no nível vermelho, a reposição chegou. Só que quando chega a reposição, ela chega em lote, ela chega em caixa. Quando ela chega na caixa, ela tem 10 peças. Então a somatória daria 10 peças. Essa é a forma mais simples de você calcular. A segunda forma de você calcular é pela frequência de pedidos que você quer fazer. Por exemplo, digamos que na sua empresa você tem um comprador que compra todos os materiais da sua empresa. Então tem que tomar um cuidado, porque às vezes você pode determinar que esse comprador faça 10 pedidos por dia. Às vezes ele não vai conseguir dar atenção muito bem a esses pedidos, a esses fornecedores. Então você determina qual que é a frequência da compra de pedidos. Digamos que para esse material, como ele é um material tranquilo, e barato, você pode fazer uma compra por mês. Então você determina, o meu comprador vai fazer uma compra por mês. Pronto, e é isso. Um mês demoram tantos dias, nesses tantos dias vai ter tanto de consumo, então esse vai ser o meu estoque máximo. Eu vou mostrar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil aí para entender. Vamos para a imagem. Então vamos na imagem do semáforo, como calcular o verde. Então, como eu expliquei, existem duas formas. Existe a frequência com o que você vai fazer o pedido de reposição, que é a frequência dos pedidos de compra, ou o lote do material. Então vamos lá. Nesse exemplo que eu coloquei, eu considerei a frequência do pedido do comprador, que vai ser uma vez por semana. Ou seja, o comprador ele vai comprar uma vez por semana. Ou seja, uma vez por semana. Se é uma vez por semana, o consumo da minha produção é uma peça por dia. Então, seriam 5 dias úteis da semana vezes uma peça por dia. Ou seja, a cada pedido eu consumiria 5 peças. Então, 5 peças é o que eu preciso repor. Então, o pedido do meu comprador ele vai chegar com 5 peças. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, essas 5 peças, ela vai chegar e vai somar esse 2 mais 3. E aí você tem o estoque máximo. Beleza? É assim que calcula o semáforo. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou mostrar um gráfico de como as coisas funcionariam na prática. Então, vamos lá. Primeiro gráfico. Percebam que nesse primeiro gráfico, vamos lá, para entender o gráfico, tá? Esse é o gráfico da parte ruim. Ó, a gente tem a linha verde, que é a linha máxima, a gente tem a linha amarela, que é o ponto do pedido, a gente tem a linha vermelha, que é o ponto de segurança, tá legal? O que acontece? Tá vendo que o azulzinho ele é como se fosse o consumo do material. Então a gente começou ali no meio, a gente foi consumindo com relação ao tempo, ele passou do vermelho. O que significou esse sinal vermelho aí? Quer dizer, opa, a gente está no estoque de segurança. Então essa primeira bola amarela foi uma compra que a gente fez. Então a gente comprou esse material chegou até o ponto pedido. Porém, essa compra ela foi uma compra incorreta, tá? Ela foi uma compra incorreta, por quê? Porque ela não chegou no estoque máximo, tá? E aí o que acontece? A gente continuou consumindo, eu fiz uma segunda compra, legal, fui descendo. Tá, percebam que no começo eu estava trabalhando muito entre o estoque de segurança e o ponto de pedido, né? Até na terceira bolinha aí que vocês podem perceber, ocorreu a falta de material. E aí quando ocorre a falta de material, toda a empresa corre atrás de comprar mais material. Aí sobe lá em cima, comprou muito material. E aí comprou muito material, ninguém dá mais atenção para esse material, continua consumindo até a segunda falha. Legal? Esse é o antes. E o depois, ele é bem mais padronizado. Percebam que aqui a gente não trabalha abaixo do estoque de segurança. E mesmo que aconteça uma falha de cair no estoque de segurança, a gente consegue voltar ao estoque, à sua linha normal.
Pessoal, é isso. Pelo menos a parte de Kanban, de semáforo, é assim que se calcula. Agora eu vou dar outro exemplo. Então, o Kanban de duas caixas, basicamente é o mesmo cálculo, tá? Só que as duas caixas elas têm que representar a mesma quantidade. Como a caixa vazia é o sinal, então a quantidade de cada caixa, ela tem que representar o seu estoque de segurança mais o estoque do ponto de pedido, ou seja, até o amarelo em cada caixa. Então você faz o amarelo até uma caixa e dobra a quantidade para a segunda caixa. Combinado? É assim que é feito, porque o sinal é a caixa vazia. Então não tem o cálculo do estoque máximo, do estoque verde aí, quando a gente trabalha com Kanban de duas caixas. No Kanban de demarcação, quando você tira uma peça, você tem que repor aquela peça. Lembrando, o tempo de reposição tem que ser mais rápido do que o tempo de consumo. Simples. Vamos ao tão esperado Kanban de cartões ou post-its ou como você às vezes gosta, tá? É muito importante isso. É um outro Kanban que está sendo muito utilizado, principalmente na área administrativa, tá? Então, o Kanban que eu mostrei para você é um Kanban bem simples, é um Kanban de reposição e tudo mais, de semáforo, mas ele pode ser utilizado aí em grandes corporações. Mas tem um Kanban agora que é o Kanban de cartões, que ele é bem legal, porque ele mexe com diversas áreas, diversas pessoas, e ele consegue fazer uma gestão muito rápida dos processos e você ganhar agilidade aí, ganhar prazos de entrega, redução de custos, tá? Vamos ao Kanban do cartão. O Kanban do cartão, nós usamos a mesma fórmula do Kanban do semáforo. Só que esse tem que tomar muito cuidado aí, não é tão simples. Antes de entrar no cálculo, tem que deixar alguma coisa bem clara aí para vocês. O Kanban de cartões ou de post-its, tá? Quando a gente colocar ele numa gestão visual, o que vai significar o cartão? Tá? O cartão ele pode representar uma ordem de serviço, uma atividade, mas é muito importante, antes de você implementar essa gestão visual com os Kanbans, o que acontece? Você deve trabalhar para que a sua produção esteja bastante nivelada. O que significa isso? Você deve pegar todo o seu processo, combinado? Você vai dividir seu processo em etapas, ok? Vai determinar certinho quem trabalha em cada etapa, tudo certo. E as etapas, elas devem representar uma carga de trabalho parecida. O que significa isso? Não adianta você criar uma etapa que demora 15 horas e a outra etapa demora 3 horas. É muito importante para você manter uma gestão visual padronizada, você fazer o balanceamento das atividades, onde cada atividade ela esteja no ritmo do cliente, tá? Ou no takt time, que é para você fazer o balanceamento. Se você não entendeu o que é o ritmo do cliente ou o que é o takt time, assista algumas aulas que eu deixei disponível sobre como reduzir custos. Se eu não me engano, tá na segunda ou na terceira aula, tá? Não lembro se na segunda aula é mudança de mentalidade, na terceira aula é como eu explico como você calcular o ritmo de produção e o TACT. Mas dá uma olhada lá como que você calcula o ritmo para você ter uma produção que ela flua, tá legal? Porque o que acontece? Se você criar um Kanban de cartões e não tem um processo bem balanceado, determinado, o que vai acontecer? Você vai acabar criando uma gestão visual, tá? Que vai deixar muito claro que você tem um gargalo, tá? Deixando isso muito claro que você tem um gargalo, você vai ser obrigado a resolver aquele gargalo, a fazer o balanceamento das atividades, tá? É problema começar desse jeito, Guilherme? Não, não é problema. Mas se você já conhece que tem um gargalo, se você já conhece como calcular o ritmo de produção e como balancear um processo, então o faça antes, tá? Porque o que acontece? Quando você cria uma gestão visual e ela não está funcionando, isso acaba criando alguma certa, não muito credibilidade no quadro de gestão visual, todo mundo fala que não funciona e você acaba perdendo aí essa vontade de mudança das pessoas. Então, se você começar de uma forma diferente, assim, e bem legal, com balanceamento e tudo mais, aí com certeza você vai ter um sucesso aí na sua implementação. Combinado? Tá. Agora, antes de entrar também na fórmula, é muito importante entender que é o seguinte. Como eu comentei, Kanban não é uma gestão visual, Kanban é um sinal. Então, cada cartão e cada post-it vai representar um sinal,
que é esse sinal? Quando eu passar um cartão de uma etapa para a segunda etapa, isso é um sinal de que liberou espaço na etapa que eu coloquei para vir um outro cartão. Lembra esse negócio de reposição? Um vai consumindo do outro? Então, à medida que um pega um cartão de um e passa para outra etapa, isso são sinais de que eu posso começar uma atividade ou devo parar. Por exemplo, se o processo da frente está com 3 cartões, está com 3 atividades rolando e eu acabei a minha, eu vou colocar mais uma aqui embaixo, vai ficar 4 atividades, eu paro para pensar, caramba, o cara já está com 4 atividades acumuladas e eu aqui trabalhando. O que eu posso fazer para ajudar ele? Então percebam que a gestão visual ela tem que enviar sinais para a pessoa que está olhando se ela deve parar ou continuar a atividade dela ou se ela deve ajudar uma atividade de um colega ou não. Legal? Então é muito importante isso. Tem que ter em mente que o Kanban é também envio de sinais. Então o quadro ele tem que enviar informações para quem o utiliza. Combinado? Tá legal. E o cálculo, Guilherme? O cálculo serve para quê? O cálculo ele tem uma única função que é determinar a quantidade de cartões ou a quantidade de post-its que vai ter naquele quadro. Como assim a quantidade? Vamos lá. Digamos que você tem um prazo de entrega para um cliente, um prazo de entrega aí de 20 dias. Combinado? Nesse prazo de entrega aí de 20 dias, você concorda que está somado nesse prazo de entrega todos os desperdícios que nós temos, todos os processos, etapa por etapa, enfim, está somado todo o tempo de você receber um pedido e entregar um pedido. Então, nesses 20 dias. Se eu tivesse muitas atividades aqui, ou seja, muito estoque ou muitos cartões, digamos que assim, são 10 atividades, cada atividade demora 2 dias. Então, nós temos 10 atividades, cada atividade demora 2 dias, 20 dias é o nosso lead time. Tá legal? Então, eu tenho um cartão em cada atividade. Cada cartão representa 2 dias. Legal, beleza, tá tudo bonitinho. Só que teve um dia que teve uma atividade que está com 3 e a outra atividade está com 2. Se eu somar todos os cartões, né, dessas atividades, o meu prazo de entrega não vai ser mais 20 dias. Por quê? Vai ser 2 dias da primeira. Puta, a segunda tem 2 cartões. Então, além de 2 dias, eu vou ter que somar mais 2 dias. E a atividade 10 tem mais 2 cartões, mais 4 dias. Então, 4 extras mais 2 extras, eu tenho 6 dias a mais. Então, o meu prazo não é mais 20 dias, e sim 26 dias. Então, o cálculo ele serve para quê? Para eu determinar quantos cartões eu posso ter na minha linha, tá? O que acontece? Eu vou deixar esses cartões vazios no começo da produção ou do processo e eu vou consumindo esses cartões. Se chegar um momento que eu olhar para o meu cartão vazio ou meu post-it e falar, eita, acabou os meus post-its, acabou os meus cartões. Qual o sinal que eu tenho que receber? Opa, Guilherme, se você não tem mais cartão para pôr na gestão visual, significa que você precisa correr alguma coisa aí dentro, porque senão você vai atrasar. É um sinal de que seu prazo de entrega vai mudar, vai atrasar. Então, por isso do cálculo. O cálculo é somente para você calcular a quantidade de cartões que você vai poder pôr na linha ou no seu processo de produção. É isso, legal? Então vamos ao cálculo, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Então é simples, vamos lá, bolinha por bolinha aqui. Ó. Digamos que temos um processo qualquer de 4 etapas. Cada etapa tem 3 atividades, tá? Onde o C representa 3. Ou seja, vamos lembrar do lote. Então, se cada etapa tem 3 atividades, a gente vai dividir nosso cartão ou nosso Kanban, que é um sinal, não é um cartão, tá? Nosso Kanban em atividades. Então, se cada etapa tem 3 atividades, a gente tem 3 atividades como se fosse o lote, tá bom? Ou seja, o container, que é o Czinho. A demanda do cliente é um pedido a cada 7 dias. Então, nosso D, que é a nossa demanda, significa que é um pedido de 4 etapas que tem 3 atividades cada. Entenderam? 4 vezes 3. Então, a demanda são 12 atividades a cada 7 dias. O lead time para processar um pedido é de 24 dias, ou seja, todo o processo é de 24 dias. Vamos supor que esse processo esteja balanceado e sem desperdícios, que é algo impossível, mas vamos supor para vocês entenderem, tá? Cada atividade tem 2 dias de duração, então vamos lá.
E também tem a segurança aqui, ó. A segurança, como o objetivo é entregar o pedido, a taxa de retrabalho é de 5 dias, tá? Então, por exemplo, teve um pedido que deu problema, então essa taxa de retrabalho é de 5 dias. Então, eu tenho que ter pelo menos uns 5 dias de buffer aí, ou seja, eu tenho que ter 5 dias de segurança para caso aconteça algum pedido errado, eu consiga trabalhar nesse pedido sem atrasar os outros. Então, meu S é 5. Fazendo o cálculo que vocês já aprenderam, deu 16,57 cartões. Eu tenho que arredondar para baixo, porque se eu colocar 17 cartões, vai ultrapassar o meu lead time. Então, são 16 cartões. É isso. Qualquer coisa, se não entender o cálculo, volta lá no vídeo, volta aí no vídeo, vê etapa por etapa, o slide está aí disponível para vocês, vê como eu cheguei nos 16 cartões e aí continua comigo aqui, tá bom? Continuando. Agora eu vou mostrar para vocês a gestão visual desses cartões e eu desenhei algumas bolinhas onde cada bolinha representa um problema que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá, siga na imagem. Na imagem você pode perceber que existem 16 cartões. Quando aparecer cartões vazios e está vazio mesmo, não tem nenhum cartão para colocar, isso é um sinal de que eu estou com problemas, eu estou atrasado, tá? Podem perceber que isso já tem uma certa interferência na atividade 1 da etapa 1, ou seja, a atividade 1 está parada. Legal, na etapa 2, atividade 2, a gente também vê um problema, tá vendo que tem 4 cartões? Ali é nítido que é um gargalo, tá acontecendo alguma coisa na atividade 2 que não está fluindo o processo. Como consequência, a atividade 3 da etapa 2 e a atividade 1 da etapa 3 estão sem pedidos para processar. Quando eu olhar para isso, o que eu tenho que fazer? Toda equipe que está olhando para esse quadro, ela tem que olhar com olhos de cadeia de ajuda, ou seja, para o processo fluir, todo mundo tem que se ajudar. Então a gente tem que identificar os problemas da atividade 2 e fazer com que ela flua e, enfim, criando assim um sistema puxado, tá legal? A etapa 4 também está com um gargalo aí de 3 peças. Perfeito? Pessoal, é isso. É simples assim. Então percebam, através de uma gestão visual de processos, a gente também consegue criar um sistema puxado entre etapas de atividades, de processos, independente de coisas físicas. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, são esses 2 grandes exemplos aí de Kanban, tá? Os mais utilizados, que é o Kanban de semáforo e também esse Kanban aí de sistema puxado por cartões ou post-its. Eu não vou me estender muito em cima de como você fazer essa gestão em cima do Kanban, até porque eu tenho treinamentos específicos que fazem gestão de pessoas e processos. Também tem um outro treinamento sobre Scrum, que é um treinamento de Agile, de gestão visual. Então tem outros treinamentos mais específicos de como você atuar e fazer essa gestão, tá? Aqui foi para vocês aprenderem o que é um sistema puxado, aprenderem como criar um sistema puxado, ter essa primeira criatividade aí, tá? Então, só para finalizar o vídeo, eu queria deixar aqui para vocês alguns benefícios, que é principalmente a transparência nos processos. Então, lembra do que eu comentei na aula, de que estoque esconde problemas. E quando a gente implementa sistemas puxados, a gente tende a diminuir os estoques e os problemas pipocam. Mas fica com mentalidade, você não pode fugir desses problemas. Atue neles, trabalhe em cima deles, arranca uma pedra por vez e aí você vai conseguir reduzir o seu prazo, os seus níveis de estoque, enfim, redução de custos e tudo mais, tá? Então, a transparência dos problemas é o grande benefício dessa ferramenta. E aqui vai algumas dicas importantes sobre Kanban. Primeira dica, todo sinal, todo Kanban deve ser tomado uma ação. Do que adianta você criar um sinal, esse sinal chega para alguém e não é tomado uma ação? Segunda dica, todo Kanban deve ser monitorado, seja ele diariamente ou semanalmente, mas deve ser monitorado, porque o Kanban, como eu disse, é uma ferramenta que tem que melhorar sempre, então a gente tem que sempre estar monitorando para ver o que acontece com aquele sinal. Terceira dica, todos os envolvidos naquele Kanban devem participar nas reuniões dos quadros de gestão visual. Todos envolvidos, porque uma pessoa pode ajudar a outra com algum tipo de dúvida, algum tipo de problema. E assim você cria todo mundo com um bem comum, todo mundo indo na mesma direção para entregar os pedidos aí no mais rápido possível. Quarta dica, você que é da área de planejamento, ou se você não é da área de planejamento, chama o cara da área de planejamento para assistir esse vídeo, tá? Porque a quarta dica é o seguinte, você que trabalha na área de planejamento, você tem que entender o que é um sistema puxado.
você tem que auxiliar, você tem que ajudar, você tem que implementar o sistema Kanban na sua empresa. Ajude também a criar os sistemas puxados. Não é da área de melhoria ou do gestor, todos juntos têm que criar. Quanto mais conflito tiver entre sistemas puxados e o planejamento da sua empresa, não vai funcionar. Tem que acreditar. Eu digo muito sobre planejamento porque quem detém a informação da demanda do cliente ou do consumo material normalmente é a área de planejamento. Então, basicamente, eles detêm toda essa informação para você criar um sistema puxado. Então, seja amigo deles e implemente aí o seu Kanban. E quinta e última dica, use as técnicas aí de balanceamento e tact time para você criar um bom Kanban. Senão você vai ter que ficar repondo, tendo muito esforço e não vai conseguir criar um bom Kanban. Essas são 5 dicas que eu deixo para você aqui ao final do vídeo. Se você gostou dessa aula sobre Kanban, sobre sistema puxado, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir, se inscreva no meu canal, também aperta esqueci o nome do sininho aí, porque clicando no sininho você vai ser lembrado de novas aulas que eu for colocar aqui no YouTube. Combinado? Fica ligado também que eu vou postar um vídeo fazendo um desenho resumo de toda essa aula, então eu vou fazer um desenho resumo dessa aula, eu também deixo aí no link abaixo todos os desenhos resumos de todas as aulas que eu crio, é só entrar no link, se cadastrar, eu acho que eu só peço lá o e-mail e o nome, e enfim, você já tem acesso aí a download gratuito. Para quem não me conhece também, eu tenho muitas outras metodologias, então eu deixei alguns links na descrição para você conseguir acessar meu site, se cadastrar, e é isso. Grande abraço.